Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um dos casos mais intrigantes da história dos fenômenos paranormais, a criatura de Flatwoods. Se você gosta de mistérios, alienígenas e histórias que dão um friozinho na espinha, esse vídeo é para você. Tudo aconteceu em setembro de 1952, em uma pequena cidade chamada Flatwoods, localizada na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Um lugar tranquilo, onde nada de extraordinário costumava acontecer. Mas, naquela noite, algo mudaria para sempre a vida dos moradores dessa pacata região. Relatos de um ser estranho, com olhos brilhantes e uma aparência assustadora, começaram a circular. A história começa quando alguns adolescentes avistaram um objeto voador não identificado cruzando o céu. Era uma luz muito intensa, que parecia cair ou pousar em uma colina próxima. Curiosos, os jovens decidiram investigar. Eles estavam acompanhados por uma mãe corajosa, que também queria entender o que estava acontecendo. Armados apenas com lanternas e muita coragem, eles seguiram em direção ao local onde achavam que o objeto havia caído. No caminho, sentiram um cheiro forte e desagradável no ar. Ao chegarem à colina, algo inesperado aconteceu. Eles encontraram uma figura alta, com uma cabeça alongada e olhos que brilhavam como faróis no escuro. A criatura parecia estar coberta por uma espécie de capa ou vestimenta estranha, e sua presença era imponente. Alguns dizem que ela tinha cerca de 3 metros de altura. O grupo ficou paralisado de medo. Não sabiam se deveriam correr ou tentar se aproximar. Mas o que eles viram naquele momento foi suficiente para marcar suas vidas para sempre. Além da criatura, eles notaram uma espécie de névoa esverdeada ao redor dela. Essa névoa parecia pulsar, como se fosse viva, deixando todos ainda mais apreensivos. Algumas testemunhas relataram que sentiram dificuldade para respirar e começaram a ter náuseas. Era como se aquela névoa tivesse alguma propriedade tóxica. Assustados, eles decidiram voltar para casa. Mas o que poderia ter causado essa experiência? Seria realmente um alienígena? Ou algo mais terrestre que ninguém conseguiu explicar? Na época, o incidente ganhou atenção nacional. Jornais e rádios falaram sobre o caso, mas nenhuma explicação concreta foi encontrada. Alguns teóricos sugeriram que poderia ser um experimento militar secreto. Outros acreditam que foi uma visita de outro mundo, uma prova de que não estamos sozinhos no universo. Independentemente do que realmente aconteceu, o caso da criatura de Flatwoods continua sendo um dos mais fascinantes mistérios ufológicos até hoje. Depois daquela noite assustadora em Flatwoods, o caso rapidamente se tornou um dos grandes mistérios dos anos 50. As testemunhas começaram a compartilhar suas histórias com jornalistas, e cada relato parecia aumentar ainda mais o suspense. O grupo que viu a criatura incluía adolescentes e uma mãe corajosa, como mencionamos antes. Eles eram pessoas comuns, sem qualquer motivo aparente para inventar algo tão extraordinário. A primeira teoria que surgiu foi de que o objeto voador poderia ser um meteoro ou um avião militar acidentado. No entanto, isso não explicava a presença da estranha criatura. Outra hipótese levantada por especialistas era de que a névoa esverdeada poderia ser algum tipo de gás químico liberado por experimentos militares na região. Mas, novamente, isso não justificava a figura alta e alienígena. Algumas pessoas sugeriram que o grupo poderia ter visto um animal local, como uma coruja ou outro pássaro grande, iluminado pelas lanternas e distorcido pela imaginação. No entanto, as descrições eram muito específicas. Olhos brilhantes, cabeça alongada e uma altura impressionante. Nada disso combinava com animais conhecidos na área. O cheiro forte e desagradável também foi um ponto intrigante. Testemunhas disseram que ele era sufocante, quase como odores de produtos químicos ou algo queimado. Esse detalhe levou alguns pesquisadores a especularem que o incidente poderia estar relacionado a atividades industriais ou até mesmo a uma queda de material radioativo. Por outro lado, os defensores da teoria extraterrestre argumentam que a criatura era claramente algo fora do comum, possivelmente um visitante de outro planeta. Essa ideia ganhou força porque, além da aparência peculiar, havia o fato de que o objeto voador foi avistado momentos antes do encontro com a criatura.
Muitos ufólogos consideram Flatwoods um dos casos mais bem documentados de contato próximo. As testemunhas forneceram descrições consistentes, o que é raro em relatos semelhantes. Apesar disso, céticos continuam a questionar a veracidade do caso. Eles argumentam que medo, escuridão e sugestionamento podem distorcer a percepção das pessoas. Para complicar ainda mais, algumas semanas após o incidente, moradores relataram marcas estranhas no solo onde o objeto supostamente pousou. Essas marcas eram grandes e tinham um padrão incomum. Investigadores chegaram ao local e coletaram amostras, mas os resultados nunca foram conclusivos. Alguns dizem que isso foi proposital, parte de uma tentativa de encobrir o caso. Seja qual for a verdade, o caso da criatura de Flatwoods continua sendo um dos mais debatidos entre entusiastas de UFOs e curiosos sobre o desconhecido. Depois de uma experiência tão assustadora, é natural que as testemunhas do caso da criatura de Flatwoods tenham enfrentado consequências significativas em suas vidas. Para os adolescentes e a mãe que participaram da investigação, aquela noite deixou marcas profundas. Alguns relataram dificuldade para dormir ou pesadelos recorrentes por meses após o incidente. A mídia local e nacional rapidamente se interessou pelo caso, transformando essas pessoas comuns em figuras públicas involuntárias. Eles foram entrevistados diversas vezes, e suas histórias foram amplamente divulgadas. Apesar da exposição, nem todos reagiram bem à atenção. Algumas das testemunhas relataram sentir-se pressionadas ou até mesmo ridicularizadas por céticos que duvidavam de sua história. Mesmo assim, elas nunca mudaram suas versões dos fatos. Até hoje, muitos dos envolvidos continuam afirmando que viram algo extraordinário e inexplicável. Além disso, o caso teve um impacto emocional duradouro. Algumas testemunhas relataram que passaram anos tentando entender o que havia acontecido, buscando respostas, mas sem sucesso. Esse mistério também ajudou a solidificar o interesse público por fenômenos ufológicos nos Estados Unidos. O caso de Flatwoods foi um dos primeiros grandes relatos modernos de contato próximo. Na cultura popular, o caso ganhou vida própria. Livros, documentários e programas de TV começaram a explorar os eventos de 1952, tornando a criatura de Flatwoods uma lenda urbana. Um dos aspectos mais fascinantes dessa história é como ela inspirou gerações inteiras a olhar para o céu com curiosidade. Será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta ecoa até hoje. Filmes e séries de ficção científica também foram influenciados pelo caso. A imagem da criatura alta, com olhos brilhantes e cabeça alongada, tornou-se um arquétipo clássico de alienígenas no imaginário coletivo. No entanto, o caso também trouxe debates acalorados sobre a veracidade de relatos ufológicos. Céticos argumentam que muitos desses incidentes podem ser explicados por fenômenos naturais ou erros de percepção. Por outro lado, defensores da teoria extraterrestre veem o caso de Flatwoods como uma prova irrefutável de que visitantes de outros mundos já estiveram aqui na Terra. Curiosamente, o local onde tudo aconteceu ainda atrai turistas e entusiastas de UFOs. Algumas pessoas viajam até Flatwoods para explorar a área e tentar encontrar pistas do que realmente aconteceu. Existem até tours guiados que levam visitantes ao ponto exato onde a criatura foi avistada. Essa peregrinação mostra como o caso continua relevante décadas depois. Claro, enquanto algumas pessoas buscam respostas concretas, outras preferem manter o mistério vivo. Afinal, parte do fascínio está justamente na possibilidade de algo inexplorado e desconhecido. Após o incidente, as autoridades locais e pesquisadores independentes começaram a investigar o que havia acontecido naquela noite em Flatwoods. A polícia foi uma das primeiras a chegar ao local, mas não encontrou vestígios claros da criatura ou do objeto voador. Isso deixou muitas perguntas sem resposta. Um dos investigadores mais notáveis foi um repórter local chamado N. Jones, que entrevistou as testemunhas e documentou seus relatos detalhadamente. Além disso, cientistas e ufólogos também visitaram o local para coletar amostras do solo e analisar possíveis evidências físicas. Algumas dessas análises revelaram pequenas concentrações de material metálico e sinais de queimaduras na vegetação, mas nada conclusivo.
O exército dos Estados Unidos também foi envolvido no caso, embora sua participação tenha sido limitada. Alguns sugerem que isso pode ter sido proposital, para evitar expor segredos militares. Outros teóricos acreditam que o governo poderia estar tentando encobrir algo maior, como experimentos secretos ou mesmo contato com extraterrestres. Apesar das investigações, nenhum relatório oficial conseguiu explicar completamente o que as testemunhas viram. Isso alimentou ainda mais as especulações sobre o caso. Uma das principais dificuldades foi a falta de tecnologia moderna na época. Sem câmeras de alta resolução ou equipamentos sofisticados, tudo dependia de descrições humanas e observações diretas. Mesmo assim, os registros históricos do caso são impressionantes. Relatórios policiais, entrevistas e artigos de jornal fornecem um panorama detalhado do incidente. Um dos documentos mais interessantes é o desenho feito por uma das testemunhas, mostrando a criatura exatamente como ela foi descrita. Alta, com olhos brilhantes e uma cabeça alongada. Esse desenho ajudou a solidificar a imagem clássica da criatura de Flatwoods, que se tornou um ícone na comunidade ufológica. Curiosamente, alguns arquivos oficiais sobre o caso foram perdidos ou destruídos ao longo dos anos, o que aumenta ainda mais o mistério. Para os entusiastas de UFOs, isso é visto como uma prova de que há algo que as autoridades não querem que o público saiba. Independentemente das teorias, os registros históricos mostram que o caso da criatura de Flatwoods foi um marco importante no estudo de fenômenos inexplicáveis. O caso da criatura de Flatwoods não é único. Ao longo da história, pessoas de diferentes partes do mundo relataram encontros com criaturas estranhas e objetos voadores não identificados. Um dos casos mais famosos que se assemelha ao de Flatwoods ocorreu em 1947, no incidente de Roswell, Novo México. Relatos de destroços metálicos e corpos extraterrestres ajudaram a popularizar a ideia de visitas alienígenas. No Brasil, por exemplo, temos o caso de Varginha, em 1996, onde testemunhas afirmaram ter visto uma criatura pequena, de pele escura e olhos grandes, sendo capturada pelas autoridades. Esses casos compartilham elementos comuns, como a presença de criaturas incomuns, objetos voadores e experiências assustadoras para as testemunhas. Na Europa, há relatos antigos que remontam à Idade Média, onde figuras descritas como demônios ou espíritos podem ser interpretadas hoje como possíveis avistamentos extraterrestres. No Japão, existem lendas sobre os kappa, criaturas aquáticas que alguns ufólogos sugerem serem descrições de visitantes alienígenas adaptados aos rios e lagos. A similaridade entre esses relatos sugere que, independentemente da época ou localização, o ser humano parece ter uma predisposição para interpretar o desconhecido como algo além do nosso mundo. Em muitos desses casos, as criaturas são descritas como tendo olhos grandes e brilhantes, assim como a criatura de Flatwoods. Isso levou alguns pesquisadores a especular que pode haver um padrão universal na maneira como percebemos esses encontros. Outro ponto interessante é que muitos desses incidentes ocorreram em áreas rurais ou isoladas, onde há menos interferência humana e mais espaço para interpretações místicas. Por exemplo, na Escócia, existem histórias antigas sobre os Big Grey, criaturas altas e magras com cabeças alongadas, muito parecidas com a descrição feita pelas testemunhas de Flatwoods. Esses paralelos globais ajudam a construir uma narrativa ampla sobre o fascínio humano pelo desconhecido e pela possibilidade de vida extraterrestre. Para os defensores da hipótese extraterrestre, essas conexões mostram que estamos lidando com algo maior do que apenas coincidências ou imaginação humana. Além disso, a globalização e o acesso à internet permitiram que esses casos fossem compartilhados e comparados como nunca antes, criando uma rede de informações sobre fenômenos ufológicos. O caso da criatura de Flatwoods, portanto, não é apenas uma história isolada, mas parte de um mosaico global de mistérios que continuam a intrigar e inspirar curiosidade até hoje. Nos últimos anos, o interesse por fenômenos ufológicos cresceu significativamente, impulsionado por novas tecnologias e uma abordagem mais científica para investigar esses casos. Uma das teorias modernas mais discutidas é a ideia de que algumas dessas criaturas poderiam ser formas de vida extraterrestre adaptadas à nossa atmosfera. Graças ao desenvolvimento de telescópios avançados e sondas espaciais,
Cientistas agora têm acesso a informações sobre planetas e luas que podem abrigar vida, como Marte ou Europa, uma das luas de Júpiter. Essas descobertas reforçam a possibilidade de que formas de vida alienígenas possam existir, e em algum momento, tenham visitado nosso planeta. No entanto, nem todos concordam com essa interpretação. Alguns pesquisadores sugerem que fenômenos como o de Flatwoods podem ser explicados por avanços na própria tecnologia humana. Por exemplo, drones militares, experimentos secretos e até mesmo satélites podem ter sido confundidos com objetos voadores não identificados no passado. Outra teoria moderna envolve a ideia de dimensões paralelas ou realidades alternativas. Alguns físicos especulam que esses encontros podem ser breves interações entre diferentes dimensões. Essa hipótese ganha força porque muitos relatos, incluindo o de Flatwoods, mencionam sensações estranhas, como névoas esverdeadas ou cheiros incomuns, que desafiam explicações convencionais. Além disso, a inteligência artificial, está começando a desempenhar um papel importante na análise de dados relacionados a UFOs. Programas de inteligência artificial podem processar grandes volumes de informações para identificar padrões que escapariam ao olho humano. Por exemplo, imagens de satélite e vídeos capturados por câmeras modernas podem ser analisados por algoritmos para detectar anomalias que antes passavam despercebidas. Apesar desses avanços, ainda há muito ceticismo na comunidade científica. Muitos especialistas argumentam que a falta de evidências concretas torna difícil levar esses casos a sério. No entanto, eventos recentes, como a divulgação de vídeos do Pentágono mostrando objetos voadores não identificados, trouxeram nova credibilidade ao campo da ufologia. Esses vídeos, conhecidos como os vídeos UFOs, mostram objetos se movendo de maneiras que desafiam as leis da física conhecida, levantando questões intrigantes sobre sua origem. Para alguns, isso é uma prova de que estamos no caminho certo para desvendar mistérios como o caso da criatura de Flatwoods. Para outros, ainda há muito trabalho a ser feito antes de chegarmos a conclusões definitivas. Independentemente da posição de cada um, é inegável que a tecnologia está nos ajudando a explorar o desconhecido de maneiras que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. Quando olhamos para casos como o da criatura de Flatwoods, não podemos ignorar as perguntas profundas que eles levantam sobre a existência humana e nosso lugar no cosmos. Desde os tempos antigos, o ser humano sempre olhou para o céu com uma mistura de curiosidade e reverência. A ideia de que não estamos sozinhos no universo desafia nossa compreensão de identidade e propósito. Para muitos, esses encontros são um lembrete de quão pequenos somos em relação ao vasto universo. Eles nos forçam a questionar se nossa civilização é realmente especial ou apenas mais uma entre milhões. Do ponto de vista filosófico, esses relatos também nos fazem pensar sobre a natureza da realidade. O que é real? O que é percepção? Será que nossos sentidos podem ser enganados tão facilmente? Algumas escolas de pensamento sugerem que fenômenos como o de Flatwoods podem ser manifestações de algo além do nosso entendimento científico atual, talvez até espiritual. Por outro lado, a psicologia oferece explicações interessantes para esses relatos. O medo do desconhecido, por exemplo, pode amplificar pequenos detalhes e transformá-los em experiências assustadoras. Estudos mostram que o cérebro humano tende a preencher lacunas de informação com imagens e interpretações baseadas em expectativas culturais ou pessoais. No caso de Flatwoods, por exemplo, as testemunhas estavam em um ambiente escuro e assustador, o que poderia ter aumentado sua sugestionabilidade e distorcido sua percepção. Além disso, o fator emocional desempenha um papel crucial. O medo, o estresse e a adrenalina podem alterar significativamente a maneira como lembramos e descrevemos eventos. Isso não significa, no entanto, que os relatos sejam falsos ou inventados. Pelo contrário, eles refletem a complexidade da mente humana e como processamos o que está além da nossa compreensão. Outro aspecto importante é o impacto coletivo desses fenômenos. Relatos de UFOs e criaturas misteriosas costumam unir comunidades em busca de respostas, criando uma sensação de pertencimento. Ao mesmo tempo, esses eventos podem gerar divisões entre céticos e crentes, refletindo as diferentes maneiras como interpretamos o mundo ao nosso redor.
Muitos psicólogos também destacam o papel do mito e da narrativa na forma como processamos o desconhecido. Histórias como a da criatura de Flatvox tornam-se lendas modernas, moldando nossa cultura e imaginação. Essas narrativas nos ajudam a lidar com o medo do desconhecido, transformando-o em algo que podemos discutir, analisar e até mesmo celebrar. Em última análise, casos como o de Flatvox nos convidam a refletir sobre quem somos, o que sabemos e o que ainda precisamos descobrir. São mistérios que continuam a inspirar e intrigar gerações. Casos como o da criatura de Flatvox têm um poder único. Eles inspiram narrativas que misturam medo, curiosidade e fascínio pelo desconhecido. Na literatura, esses eventos deram origem a um gênero inteiro dedicado à ficção científica e ao horror cósmico. Autores como H.P. Lovecraft já exploravam ideias semelhantes décadas antes, mas casos reais como o de Flatvox trouxeram uma nova camada de autenticidade. Um dos exemplos mais icônicos é o livro The Mothman Prophecies, As Profecias de Mothman, escrito por John Ackeel, que explora avistamentos de criaturas estranhas e suas conexões com fenômenos sobrenaturais. No cinema, filmes como Invasores de Corpos, 1956, e O Dia em que a Terra Parou, 1951, refletem diretamente o clima de paranoia e curiosidade que cercava os relatos de UFOs e alienígenas na época. Mais recentemente, produções como Arquivo X, Stranger Things e até mesmo Nope, 2022, continuam a explorar temas relacionados a encontros com criaturas misteriosas, muitas vezes inspirados por histórias reais. O caso de Flatvox, em particular, se tornou uma referência para diretores e roteiristas. A imagem da criatura alta, com olhos brilhantes e uma névoa esverdeada, aparece em diversas obras como um arquétipo do alienígena assustador. Na TV, documentários como Unidentified Flying Objects e séries como Ancient Aliens revisitam esses casos antigos, apresentando novas teorias e mantendo o interesse do público vivo. Além disso, quadrinhos e animações também foram influenciados por esses relatos. Personagens como o Homem-Formiga e Superman frequentemente enfrentam ameaças extraterrestres que lembram descrições de criaturas ufológicas. O impacto desses casos vai além do entretenimento. Eles também ajudam a moldar a maneira como discutimos ciência e tecnologia na cultura popular. Por exemplo, filmes como Contato, 1997, baseado no livro de Carl Sagan, exploram a busca por vida extraterrestre de maneira científica, mas ainda assim inspirada por histórias como a de Flatvox. Na música, artistas como David Bowie e Muse frequentemente incorporam temas de alienígenas e universos paralelos em suas letras, refletindo o fascínio humano pelo espaço e pelo desconhecido. Até mesmo videogames, como Mass Effect e The Legend of Zelda, Majora's Mask, usam elementos de encontros extraterrestres ou criaturas misteriosas para criar narrativas envolventes. Essas influências mostram como os relatos de UFOs e criaturas misteriosas transcendem gerações e formatos, adaptando-se às mudanças culturais e tecnológicas ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, essas histórias nos permitem explorar temas universais, como medo, coragem, curiosidade e o desejo de entender nosso lugar no cosmos. Em resumo, o caso da criatura de Flatvox e outros relatos semelhantes não são apenas histórias isoladas. Eles se tornaram parte do tecido cultural global, inspirando arte, entretenimento e reflexões profundas sobre o que há além do nosso mundo. Histórias como a da criatura de Flatvox nos ensinam muito mais do que apenas curiosidades sobre o desconhecido. Elas nos desafiam a pensar sobre quem somos e para onde estamos indo. Uma das principais lições é a importância de manter a mente aberta. O universo é vasto e complexo, e ainda há muito que não entendemos. Aceitar essa incerteza é o primeiro passo para expandir nosso conhecimento. Esses relatos também nos lembram da importância da curiosidade humana. Desde os primórdios, nossa espécie sempre buscou respostas para perguntas aparentemente impossíveis. Casos como o de Flatvox são um lembrete de que ainda há muito a explorar. Ao mesmo tempo, essas histórias nos convidam a questionar nossos próprios limites. ¿Será que estamos prontos para encontrar vida extraterrestre? Como reagiríamos ao contato com uma civilização avançada? Filmes e séries modernos, como A Rival, 2016, exploram exatamente isso.
a ideia de que o primeiro contato pode ser tanto uma oportunidade quanto um desafio para a humanidade. Outra lição importante é a necessidade de equilibrar ceticismo e imaginação. Enquanto é fundamental buscar evidências científicas, também devemos reconhecer que nem tudo pode ser explicado pelas ferramentas que temos hoje. Além disso, esses casos nos ensinam sobre a força do coletivo. Relatos como o de Flatvoats frequentemente unem comunidades em busca de respostas, mostrando que a colaboração pode ser uma poderosa ferramenta para resolver mistérios. No futuro, à medida que a tecnologia avança, podemos esperar novas maneiras de investigar esses fenômenos. Telescópios mais potentes, inteligência artificial e exploração espacial podem finalmente nos ajudar a responder algumas das perguntas mais antigas. A colonização de outros planetas, por exemplo, pode abrir novas fronteiras para a busca por vida extraterrestre. Quem sabe se, em Marte ou Europa, encontraremos pistas que confirmem nossas suspeitas. Ao mesmo tempo, esses mistérios nos lembram de ser humildes. Mesmo com todo o progresso científico, ainda somos pequenos diante da imensidão do cosmos. Essa humildade é essencial para continuar aprendendo. Outro aspecto fascinante é como esses relatos moldam nossa ética e filosofia. Se realmente encontrarmos vida alienígena, como devemos tratá-la? Que responsabilidades teríamos como espécie? Essas questões já estão sendo discutidas por cientistas e pensadores em todo o mundo. Projetos como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, buscam não apenas encontrar vida extraterrestre, mas também estabelecer protocolos para o primeiro contato. Além disso, esses mistérios nos inspiram a sonhar. Eles alimentam nossa imaginação e nos fazem pensar em possibilidades que antes pareciam impossíveis. Talvez, no futuro, descubramos que estamos longe de estar sozinhos no universo. Por fim, casos como o da criatura de Flatvoats nos lembram que o desconhecido não deve ser temido, mas sim explorado. Cada mistério é uma oportunidade para aprender algo novo sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Enquanto continuamos a olhar para as estrelas, essas histórias permanecem vivas, guiando-nos em nossa jornada rumo ao futuro. E quem sabe, talvez um dia encontremos as respostas que tanto buscamos. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelo caso da criatura de Flatvoats, mas o mistério continua vivo na mente de todos que se interessam por fenômenos inexplicáveis. Esse caso não é apenas uma história isolada, ele representa algo muito maior. É um lembrete de que o desconhecido está sempre ao nosso redor, esperando para ser explorado. A criatura de Flatvoats se tornou um ícone na cultura ufológica, simbolizando nossa eterna busca por respostas sobre o cosmos e nossa posição nele. Ao longo dessas sessões, exploramos os relatos das testemunhas, as teorias modernas, os avanços tecnológicos e até mesmo o impacto cultural desses eventos. Mas, mais do que isso, vimos como esses mistérios nos conectam uns aos outros. Eles nos unem em nossa curiosidade, em nossas perguntas e em nosso desejo de entender o universo. Essa história também nos ensina que a verdade muitas vezes está escondida nas sombras, esperando que alguém tenha coragem de olhar mais de perto. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu naquela noite de setembro de 1952, mas o legado de Flatvoats permanece como um convite para nunca pararmos de questionar. Casos como esse nos lembram que a ciência e a imaginação podem andar lado a lado. Enquanto buscamos explicações lógicas, também devemos manter viva a chama da criatividade e do sonho. Hoje, mais do que nunca, estamos equipados com ferramentas incríveis para investigar esses fenômenos. Satélites, telescópios e inteligência artificial estão expandindo nossos horizontes. No futuro, quem sabe, talvez encontremos evidências concretas de vida extraterrestre ou descubramos novos mundos que desafiem tudo o que pensávamos saber. Até lá, continuaremos a explorar, a debater e a sonhar com possibilidades que hoje parecem inalcançáveis. Cada pequeno passo nessa direção nos aproxima de algo extraordinário. Então, queridos espectadores, eu te convido a fazer parte dessa jornada. Continue pesquisando, questionando e compartilhando suas descobertas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mistérios,
UFOs e curiosidades do universo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também amam explorar o desconhecido. Vamos espalhar essa paixão pelo mistério e pela descoberta. Por fim, lembre-se: o universo é vasto, cheio de segredos esperando para serem desvendados. Quem sabe o próximo grande mistério não começa com você? Fiquem atentos, mantenham a mente aberta e nunca parem de olhar para as estrelas. Até a próxima!